liderança feminina e também legado familiar, viu? A professora Cristiane, do Unilavras, o legado de uma família que transformou a educação em Lavras e o papel da mulher na construção do futuro. A educação em Lavras, gente, tem uma história que se confunde com a trajetória de uma família que acreditou no poder do ensino como ferramenta de transformação social. Filha do professor Canísio Inácio Lunques, fundadora aí do Unilavras e do Colégio Universitário. A professora Cristiane cresceu em um ambiente totalmente voltado ao crescimento, à formação de pessoas e ao desenvolvimento da comunidade. Hoje, como educadora e líder, ela dá continuidade a esse legado, ao mesmo tempo em que enfrenta os desafios da educação moderna, do empoderamento feminino e das transformações sociais, que exigem novas formas de ensinar, liderar e inspirar. A entrevista traz uma reflexão sobre família, carreira, propósito e o papel da mulher em posições de decisão. Tudo isso e muito mais é agora aqui no nosso bate-papo com ela. Já está aqui nos estúdios da Rádio 94, a professora Cristiane Lunques. E você também pode assistir essa nossa entrevista. Já está aí com o seu smartphone, seu iPhone aí na mão, com o seu celular. Então já pode acompanhar na telinha aí a professora Cristiane também através das nossas redes sociais, viu? Muito bom dia, muito bem-vinda, professora. Dia. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né? E agradeço a sua fala inicial aí, que ela me emociona. É muito bom ouvir isso tudo. Nós que agradecemos muito aí por ter aceitado o nosso convite, a sua presença mais do que especial. Professora, como que foi crescer ali sendo filha de um dos principais nomes da educação em Lavras e de que forma isso influenciou aí nas suas escolhas profissionais? Bom, é uma história construída, né? Eu não fui educada para ser educadora ou para ser professora, nem muito menos para trabalhar com ensino superior e com a educação no Unilavras, né? Eu acredito que a grande questão está na forma com que a família da gente é construída e a vivência que a gente tem dentro de casa, né? Exemplo das diversas mulheres que estão aí no mundo, além do professor Canísio, na minha casa tinha a dona Marília, né? Que também era professora e que como mulher ocupava muito bem esse espaço na nossa família de cuidado, de zelo, mas também já trazia todo um exemplo, até pelos exemplos familiares dela, de educadora, de professora, de pessoa que lutou e que batalhou para ter o seu espaço no mundo. E aí foi essa pessoa que suportou, né, que construiu essa família junto ao professor Canísio, né, o meu pai, né, vai ficar meio esquizofrênica a minha fala, mas quando eu falo do profissional eu chamo de professor Canísio, quando eu falo do meu pai, estou falando do meu pai e da minha mãe, evidentemente. Sim. Bom, o professor Canísio, essa figura conhecida, né, um ídolo, um professor que as alunas amavam e que eu tenho a honra de, onde tenho a oportunidade agora, aí conversando com a Nessa, fala da saudade de um profissional, né, que era um profissional dedicado, sonhador, fazia as pessoas sonharem, conduzia o sonho de outras pessoas. Eu tive a oportunidade de ser aluna dele durante 7 anos também no Colégio Estadual. E a minha geração foi influenciada por esses grandes mestres. Crescer nessa família, a dona Marília também, né? Minha mãe, ela trouxe, e ela foi minha professora durante 3, 4 anos, né? Então a gente tinha toda essa, a gente vivenciava mesmo a educação. Mas essas eram as figuras, os professores. Dentro de casa eram pais amorosos, a gente evidentemente cresceu muito vinculado ao entendimento de que o resultado vem do trabalho, de vínculos verdadeiros com o que está fazendo. Então, é desafiador, sim, a gente estar nesse local, nesse momento, seguindo, dando continuidade a um legado, né, do professor Canísio. Mas também é muito natural. Apesar de eu não ter sido formatada, né, para ser essa profissional de educação, as oportunidades foram acontecendo e eu conduzi a minha trajetória profissional, começando como engenheira agrônoma, né? Me formei como engenheira agrônoma, trabalhei em multinacional. Só a título de curiosidade, fui a primeira mulher vendedora de agrotóxicos do Brasil, né? Naquela época, com 21 anos. Não sei se é uau ou se é, né? Falo porque a gente está falando de mulheres. Sim. Muito interessante. Muito desafiador, porque era um mundo, ainda é, mas naqueles tempos até a faxineira do escritório era faxineiro. Era um mundo masculino, exclusivamente. Então, fazer escolhas naqueles momentos,
e até escolher não permanecer, né, num emprego que não tinha a ver com o que eu acreditava e seguir a minha vida e trilhando ao longo da vida, é que construiu, a partir desses valores verdadeiros, vivenciados em casa e que se espelham, sim, no Unilavras, no Colégio Unilavras, porque não tem muita diferença entre o criador e a criatura, né? Então, lá a gente respira, sim, educação. Na minha casa se respirava, nas nossas famílias, né, tanto do meu pai como da minha mãe, né, a PUC Belo Horizonte foi fundada pelo Dom João Rezende Costa, que é meu tio-avô. Então, assim, é uma família de educadores, então tá no sangue mesmo, mas mais Sim. do que isso, é a gente fazer a escolha de permanecer nessa área ou de buscar permanecer por formação, por vínculos verdadeiros. É desafiador, sim, é muito desafiador. Imagino. E durante ali toda a sua formação, você realmente foi tendo ali a certeza de que queria contribuir, informar pessoas ali, né, Cristiane? Porque você foi convivendo com tudo ali e de repente falou, isso faz sentido para mim. Na verdade, eu trabalhei como engenheira agrônoma durante alguns anos, né? Não morei em Lavras, estive no Paraná, no Rio Grande do Sul. Depois, antes de vir para cá, a gente morava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, já casada com os meninos, né? Com os meus filhos. Quando a gente veio, na verdade, para fazer mestrado. A gente não veio para trabalhar, nem para ficar em Lavras. Só que o meu perfil é um perfil de onde eu posso estar atuando e usufruindo das minhas competências. Eu não deixo passar nenhuma oportunidade. Então, talvez até por um certo orgulho, né, de não ir direto lá para o Unilavras, tive a oportunidade, teve uma vaga no Instituto Presbiteriano Gamo, né, e eu fui lá, eu fiz o concurso bonitinho, fiz o que tinha que fazer e tive a alegria de começar a minha vida como professora. Eu comecei no Instituto Presbiteriano Gamo, na FAGAMO, né. Foram anos deliciosos de relacionamento, de aprendizado. Só que a vida vai conduzindo, né? Fui fazendo mestrado, eu fiz pedagogia e o chamamento é muito maior do que o que a gente pensa, né? E quando surge a oportunidade de estar no Unilavras, junto ao que eu realmente acredito, não tem como, a gente vai. E se torna quase natural, mas é desafiador o tempo todo. Com certeza. Sim. E qual que foi o momento, professora, que você percebeu ali que também seguiria o caminho da educação como missão de vida? Ou não teve, você foi só seguindo? Eu não bebo cachaça, tá? Eu sei que quem bebe cachaça adora, né? Sim. Adora e degusta, né? É essa coisa do gostar mesmo. Mas para mim a docência ou a vida no mundo acadêmico, né, no mundo da educação, ele é igual a cachaça. Ou você gosta ou você não gosta. E quando eu entrei numa sala de aula, apesar das perguntas complexas do tipo, você é tão boa como é o seu pai? Isso é Gente, teve essas perguntas? Teve uma aluna que me fez de forma muito explícita na primeira semana de aula que eu estava dando. Eu nunca quis ser igual. Eu tenho o exemplo, eu sou a Canisa, ele, a Dona Marília, né? Você é você. Exato, né? Somos únicos. Então, com certeza absoluta. Mas os vínculos, os exemplos nos trazem para um lugar que é um lugar de, peraí, a régua já está alta. Né? Não, a régua já está alta. Então, é muito bom a gente ter essas reverências fortes, mas é uma busca constante. Uma cobrança. Superação. E olha, a partir do momento em que eu me vi multiplicada no outro, que o aluno é isso. Se você não olhar para essa relação, né, de ensino-aprendizagem, como o outro vai ser melhor do que você não tem alma de professor. Foi nesse momento que clicou, foi em sala de aula. Você foi em sala descobriu de aula. Eu adoro. Eu não estou em sala de aula, estou na gestão hoje. Mas eu adoro uma boa relação humana na liderança, ou numa sala de aula, ou num curso. Essa é a minha praia. Foi aí que clicou. Eu gosto de gente. Eu gosto de lidar com gente. Maravilhosa. E falando aí no seu pai, né? Que valores herdados aí do professor inesquecível, né? Professor Canise também aí, que você considera essenciais até hoje ali, na sua forma de trabalhar e também liderar, professora? Olha, eu vou ser pretensiosa aqui, né? Porque não é só a minha forma, é o que eu busco ser o tempo todo, né? Genuinamente, eu acredito na gratidão como o maior valor que a gente pode carregar. A gente quando você tem a oportunidade de, né, um presente que eu ganhei de nascer numa família como a que eu nasci, né, de pessoas que
trabalharam a vida inteira, se colocaram ao serviço do outro. Então, eu só posso agradecer. E eu entendo a gratidão, mas não é essa gratidão inocente, não. É uma gratidão genuína. Entendendo que gratidão é memória do coração, né? Então, é gratidão mesmo e honra aos antepassados, aos que vieram antes de nós. E gratidão também àqueles que trilham as relações com a gente. Unilabras, o Colégio Unilabras hoje são gigantes, né? Fazem uma diferença gigantesca na nossa sociedade, região, até posso falar até no Brasil, né? Mas ninguém trabalha sozinho. Então, se você não vê essas relações paralelas, se você não respeita o tempo do outro e as relações, é um respeito mesmo. Então, acho que é isso. Primeiro, gratidão, depois respeitar as pessoas mesmo. É o primeiro valor do Unilabras, né? Respeitamos as pessoas e acreditamos no seu potencial. Se você entende que o outro tem um potencial, você vai fazer com que as coisas se transformem. Eu acho que é isso, é amor verdadeiro por aquilo que você faz, vínculo verdadeiro. E uma coisa que é complexa para quem convive, mas que é muito bom quando a gente vai deitar, é honestidade. Eu acho que isso é coerência e honestidade, sabe? O que é. E assunto encerrado. Não é rigidez, é honestidade. Vínculo verdadeiro com o que você acredita. Esses eu acho que são meus principais valores. Amor absoluto à minha família. Em primeiro lugar, se precisar parar agora por um motivo familiar, eu não vou parar porque eu vou estragar o programa. Mas se for necessário, efetivamente, você vai me entender porque eu vou te falar. Minha família está em primeiro lugar. Mesmo. E aí o trabalho vai te complementando nessas relações, né? Mas é amor verdadeiro mesmo, vínculos verdadeiros, acho que é isso. Valores extremamente atuais, né? E necessários na educação, Esses né? são atuais, são da vida, né? Quando a gente está falando de coisa que é natural pra gente, não é forçado, não é discurso construído, né? Então é vínculo verdadeiro mesmo com o que a gente faz. Aí a gente faz bem feito. Extremamente necessários aí, principalmente na educação, absoluta, né? E nesse mundo atual, imprescindível, né? O nosso grande desafio hoje na sociedade é exatamente a honestidade, né? Vínculo verdadeiro e coerência com aquilo que você fala e aquilo que você faz. E como que você avalia, professora Cristiana, a presença feminina em cargos aí de liderança na educação atualmente? Lavras, nós temos aí muitas mulheres à frente de cargos importantes, né? Unilavras é uma instituição dessas, né? Com certeza. Com certeza. Lá tem muitas mulheres, né? Junto comigo, tem coordenadoras, né? No colégio, né? A educação básica é feita essencialmente, né? Numa grande maioria por mulheres. Como é que eu vejo as grandes lideranças femininas? Eu acho que a gente tem um papel de exemplo o tempo todo, né? Vem jovens, pessoas mais maduras, né? Eu já me coloco no time das mais maduras. Mas as lideranças são muito desafiadoras, mas não por serem só mulheres. É porque a liderança hoje, ser referência hoje é muito complexo. Porque tudo é questionável, tudo é midiático, tudo é instantâneo. E ser líder é ter convicção. Então você tem que visualizar um pouquinho adiante, né, do que está ali no dia a dia, para você poder conduzir. E aí, buscando senso comum, melhor para o outro, para você também, evidentemente, né? Que tudo é relacional, né? Você tem que estar bem, você tem que ter boas relações, mas especialmente é muito desafiador no cenário atual o posicionamento feminino, porque muitas mulheres abrem mão desse posicionamento e caem no senso comum, que é um local que abre a guarda mesmo, que é de discussão, que é só midiático, e não é isso. É sobre você trabalhar naquilo que você acredita. E mais do que isso, respeitar as pessoas do sexo masculino que estão ao seu lado. Aí, na verdade, não é mulher ou homem, nós somos absolutamente complementares. Adoro quando numa reunião um homem fala, olha, isso aqui é isso. Eles são mais pontuais mesmo, a gente tem esse olhar mais, muitas vezes, né? Não é todo mundo mais holístico, a gente olha mais detalhes, tem mais intuição, talvez menos objetividade. Mas essa mistura, esse respeito é que faz com que as coisas aconteçam. É uma parceria, né? Não é uma divisão. Não. É esse lugar que me incomoda, quando a mulher entra contrária. Não é uma competição, não pode ser uma competição. Já perdemos, se for. Exatamente. Nós já perdemos. Se a gente não parceria. se vincular. Exatamente. Aí você me ajudou explicitamente.
É uma parceria de relações. Mas tem um lugar a ser ocupado respeitando quem você é. Porque eu não quero ter a força de um homem, eu nem consigo ter força física, né? Agora, discernimento, intelectualidade, a liderança tem que ser construída. Você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que entender de posicionamentos. Você tem que se colocar no seu lugar e se respeitar o tempo todo. Acho que é muito desafiador. Na educação, é muito masculina a gestão. Muito masculina. Você vai numa reunião de gestores do ensino superior, né? No ensino superior são homens, um percentual altíssimo. Na educação básica é o contrário. Aí mais são mulheres. meninas, são mulheres. E normalmente quem faz as regras da educação, né? Quem dita as leis, são homens. Então é muito desafiador a gente se posicionar nesse conjunto todo aí. Mas a educação, aquela que forma os nossos filhos, no meu caso já os meus netos, é tipicamente feminino. Então essa mistura, eu acredito nisso. Liderar um grupo de mulheres ou um grupo de homens ou um grupo misto é a mesma coisa. Agora, o posicionamento feminino frente a esses desafios faz muita diferença, sim. Importante esse olhar, né? Porque a presença feminina, ela cresce, mas ainda tem muito caminho. E o mais importante, né? Não podemos perder espaço, porque o que nós conseguimos até hoje é graças a muita luta de grandes mulheres, né? Olha, eu vou te falar o que eu enxergo hoje nas formaturas do ensino superior do Unilavras. Eu não sei o percentual exato, vou até buscar, porque eu acho que esse dado é importante, tem lá na instituição. A maioria são mulheres, dos mais variados cursos. Então, tem uma crise aí tem menos homens no mundo? Não sei, não acredito muito nisso, vejo as estatísticas. Mas existe uma busca feminina por ocupar esse lugar, pelo entendimento, porque exige muito esforço a gente estudar, a gente ir lá todo dia ou ir uma vez por semana, frequentar um curso e até chegar, né, a uma formatura, seja que curso for daqueles que a gente tem à disposição. Mas é uma escolha. E eu vejo nas formaturas, assisto, né, semestralmente, né, em vários eventos que a gente faz, colação de grau, né, cerimônia formal que eu conduzo, mulheres. Na sua grande maioria, mulheres. E no percentual gigantesco dos que são primeiro e segundo lugar, meninas de novo. Eu não sei que fenômeno é esse. Se alguém estiver disponível para estudar, campo aberto lá. Porque nós temos muitas outras funções. É muito interessante também, a gente ver isso, a gente perceber. Mas eu ainda sou do time que acredita que quanto mais a gente faz, mais a gente faz. Não sei se me faço entender. Se você estiver vinculada, trabalhando com todas as suas atribuições, aí que você faz bem feito mesmo, porque você respeita o teu tempo. Então, as meninas, né, eu gosto de chamar de meninas, elas são, porque a gente tem gente muito adulta, né, o ensino superior tem isso, no colégio tem as pequenininhas, né, as bonequinhas lá que estão se formando, e os menininhos também, mas falando das mulheres, elas são mesmo, elas são muito atentas, muito ativas, então, por isso que é complementar, mas que tem uma coisa da mulher buscando mais ocupar esse lugar do que os homens, tem sim. Tem sim. Então, acredito que a gente precisa olhar para isso com bastante cuidado, porque a gente precisa da mistura. Com certeza, né? É verdade. Não pode ser uma divisão, não, né? Não. E, professora, quais que são ali os maiores desafios que você acha que ainda enfrenta ali, ou ocupar posições de gestão e direção, não só você como uma mulher em geral? Desafios na gestão Isso, em na si. gestão. Na gestão em si, é manter relações de respeito, né? Se manter como um líder empático, que é aquele que não é que vou vivenciar o do outro. Eu vou entender as limitações do outro e vou trazer, focando no que precisa ser feito. Há uma expectativa com o feminino de que a gente entenda os problemas. A gente entende, mas tem uma coisa a ser feita. Tem uma condução, né? Metas claras, objetivos claros para serem realizados. Na minha liderança, que é no Unilavras, a gente tem propósito claro de proporcionar alegria, de aprender para transformar vidas. Isso é muito difícil, porque você tem que ter muito vínculo com a melhor experiência para os nossos alunos. Então, quando eu procuro vivenciar e trazer essas relações na liderança, você está sempre buscando trazer essa parte da cultura.
manter a cultura acesa e as atividades acontecendo sem que a gente se desvie das nossas balizas, que são os nossos valores, da nossa forma de trabalhar, né? Que lá a gente chama de princípios, mas vinculados ao propósito e trazer profissionais espetaculares que consigam realizar isso e multiplicar esse trabalho nos nossos alunos, esse é o desafio. Agora, a grande questão é ter profissionais que façam junto a um grande time, porque ninguém faz sozinho, e que valorize também, né, as relações hierárquicas, está tudo ok, mas que respeitem os seus pares. Então, o grande desafio é essa orquestra tocar uma música sem desafinar muito, porque errar a gente sempre vai errar, né? E não tem liderança sozinha, não existe liderança sozinha, você vira referência, né? E essa a realidade... Cristiane Donilavras, mas é uma referência. Agora tem um time gigantesco lá de meninos, de meninas fazendo o seu melhor. Esse é o desafio. E essa realidade, ela com certeza é muito presente, né, professora? O dia inteiro, né? E num país, num mundo balançando muito valores, a gente está muito sem referências de liderança, né? Você vai concordar comigo. Você tá ok, não é minha referência. Você vai para outro lado, não é. Então, formar essa consciência crítica para poder fazer escolhas conscientes, nos nossos alunos, pelo menos, é o desafiador mesmo. Não tem doutrinação. A gente está aqui para formar pessoas conscientes. E as pessoas conscientes fazem as suas escolhas. Não existe só o branco e o preto, existe o cinza e todas as suas nuances. Então, nesse momento, ser referência e manter a liderança numa ausência de exemplos de liderança é muito desafiador. Porque a mídia ela conduz os jovens para lugares que não são lugares que são claros. Então, gera muita confusão, né? Gera muita confusão. Então, acho necessário que a gente tenha e se mantenha muito consciente, muito respeitoso, né, às opiniões divergentes, mas especialmente que coloque a tua opinião e que faça valer o que a gente acredita como educação. É sério. O processo educacional tem que ser muito sério, né? É desafiador, mas é também muito inspirador, né? Ver aí mulheres ocupando aí cargos, né? Tão importantes e com tanta força e também muita coração, né? Porque a gente é mental e emocional ao mesmo tempo, né, professora? E no seu dia a dia, como que você equilibra ali as responsabilidades profissionais com a vida pessoal e familiar? Você já falou que a família é a sua prioridade. É minha prioridade como escolha. Mas não é prioridade no meu tempo, né? Sim. Essa é uma questão. Eu acredito sinceramente que tudo aquilo que a gente deposita nos nossos filhos, né? O equilibrar dos pratinhos da vida, né? A gente colhe. Então, acho que o maior investimento que a gente pode fazer é nas relações próximas, na construção de relações. É fácil, sob hipótese alguma, mas a responsabilidade é nossa. Você escolheu ter filhos, você escolheu construir uma família. Tem todo um desafio aqui que não é fácil, né? Manter seja com funcionários, para que eu esteja aqui, tem alguém lá em casa me ajudando, eu tenho que respeitar aquela mulher que está lá também, né? Que no caso é minha Rose, que eu adoro. Mas essa construção em rede, entender que alguém vai ter, onde você pode estar, onde alguém vai te apoiar, é necessário. Mas a prioridade é a ocupação de trabalho. Minha hoje é Unilavras. Se você quiser se esconder, vai na minha casa. Não é? Porque eu estou muito mais no Unilavras do que na minha casa. É um desafio constante, mas manter, né? Mas é muita tentativa de estar presente o tempo todo. Porque, de verdade, o que vale na vida e o que a gente é a família da gente, são as relações. A gente está a serviço de uma grande obra, de um grande propósito, que eu acredito, sou vinculada absolutamente a ele, eu vivencio ele, eu acredito, não está só no papel, não é marketing, não está só escrito, e o time lá, na sua maioria, vivencia também. Mas o equilíbrio dessas relações para o ser feminino é extremamente complexo mesmo, mas aí são escolhas. Se você não está dando conta num lugar, abre mão do outro. Agora, como prioridade, se você me perguntar, ninguém vai perguntar isso, faça uma escolha entre um e outro, trabalho e família, aí não precisa nem me perguntar. E se perguntar
em relação a filhos e netos, então, aí que eu não preciso nem perguntar mesmo, porque é a responsabilidade da gente, Perfeito. são os vínculos. E né? você consegue equilibrar, manter o equilíbrio? Não consigo, não. Eu luto diariamente para equilibrar. Tá certo. E em que momentos aí da sua trajetória você sentiu que precisou ser ainda mais forte por ser mulher? Nossa, que pergunta, né? Essa pergunta me remeteu a um lugar muito complexo, que é o momento das perdas, em que a gente se torna absolutamente vulnerável, mas eu não sei se isso é diferente para a mulher e para o homem, não, tá? Mas quando a gente tem as perdas, por exemplo, a partir do meu pai, né? Para Lavras é o professor Canísio, para mim é meu pai. Menos 2 anos depois, vai embora minha mãe. Neste momento é extremamente complexo, porque você tem que manter uma força de liderança e continuidade, né? Sempre admito, tá? Não vou para esse lugar nunca, tá bom? Ótimo. Senso de realidade, mas tem uma responsabilidade gigantesca por 4.000 alunos, por 8.000 pessoas que circulam lá entre pais de alunos do colégio, pacientes de clínicas. Você tem que falar que vai continuar, aquele é o caminho, que a gente está junto. Mas aquele momento é um momento que você está extremamente vulnerável. Tudo que a gente quer é ficar quietinho dentro do cantinho para organizar os sentimentos. Então, nesses momentos é extremamente desafiador. Eu entendo que lutas por poder, a gente já teve na instituição também, ficou conhecido em Lavras. Esses momentos, eles são profissionais, eles são desafiadores. O papel da gente como líder é manter a honradez, manter a segurança. Vou dar um exemplo engraçado aqui, mas é o tal do massacre, né? Nas escolas. Quando aquilo apareceu lá na instituição, nós lidamos da melhor forma possível, maior segurança. Mas no meu entendimento, na hora que seria um massacre, né? Graças a Deus era só uma brincadeira de escrever na parede que já passou, né? Era uma brincadeira midiática de TikTok, né? Enfim, naquele momento que era muito sério, eu me entendo como quem tem que estar à frente. Então, eu estou lá no portão, eu estou lá na frente da escola, falando e me posicionando para as pessoas de que está tudo bem. Vamos lá, gente. Se chegar alguém, eu estou aqui também. Mas a gente está vulnerável da mesma forma, me entende? Está na linha de frente ali junto. Nesses momentos, é bem complexo lidar. E são os mais desafiadores, porque são momentos em que... Esse aqui é profissional, né? Na brincadeira do massacre. Mas poderia acontecer. Que não foi agora, uma não, foi péssimo. Péssimo, esquece, sim, né? Nem sei por que eu trouxe isso aqui agora. Mas foi um momento marcante, infelizmente, né? Para a cidade, né? Para o Brasil. Mas disputas de poder, ok, isso aí a gente lida com relações, com análise de problema e se decide que caminho seguir. Agora, as perdas de pessoas que você efetivamente ama, essas te deixam completamente vulnerável. Mas o lugar do feminino seria de maior fragilidade, né? E infelizmente, a gente tem que manter um posicionamento do... E esses momentos acabam fortalecendo também, né? Fortalece, mas cria uma imagem de força que não é verdadeira, né? Porque nesse momento você não tem força, precisa não. Você viver tem ali aquele luto, né? Você tem coragem. Então, não pular o luto, é se respeitar, mas respeitar as limitações. Mas esses são desafiadores. Esses realmente são os momentos mais complexos da vida da gente. Pessoas, mais uma vez, eu vou para o mesmo lugar. Pessoas que a gente ama e, no meu caso, está tudo misturado. Família e trabalho é tudo muito misturado, né? Tá ao mesmo tempo, né? A convivência ali familiar, né? Com o colégio, é muito com tudo ao mesmo tempo, né? O colégio leva o nome do meu pai, né? Sim. Então, como é que não o tem colégio... Como separar, né? Como é que esse colégio não vai ser o melhor colégio que a gente puder fazer? Ele está dentro de um centro universitário, que é referência nacional. Com certeza. Eu tenho um colégio com uma possibilidade gigantesca de laboratórios, de oportunidades, de inovação. Nossos meninos estavam lá no concurso da NASA pela International School, agora, semana passada. Não é? A Olimpíada de Foguete, isso tudo é a junção de ensino superior no centro universitário com o colégio. Então, é isso, é essa mistura aí que a gente tem que estar atento o tempo todo e trazer o melhor. E com certeza você vai muito orgulhoso, porque você não seguiu, né? E muito bem ali, né? Mas vai ser o melhor colégio que a gente puder ser. Só não vai ser naquilo que a gente não puder mesmo. Mas é o nome do meu pai. E esse, eu sempre brinquei, mas é verdade, eu estou de olho.
é o nome da minha família, Com é o nome certeza. do meu pai. Esse eu cuido. E é tudo muito bem, muito pensado ali, Muito, com muito tudo, planejado, né? Muito Planejado. intencional. É muito intencional. Não Perfeito. tem amadorismo lá, não, hein? E o Unilavras, professor, é conhecido ali pelo impacto social em Lavras e Sim. também região, né? Como que você enxerga aí a importância desse trabalho para a comunidade? Esse é o exercício inverso que a gente tem que fazer. Como seria se o Unilavras não estivesse aqui? Né? Eu acho que ficaria um vazio. Acho não, já tivemos uma experiência em relação à fisioterapia bem especializada na área de neurologia, em algum momento que não teve estágio, criou um buraco na cidade. Como é que eu entendo esse impacto do Unilavras na nossa sociedade? Nós fazemos a completa diferença com qualquer curso que a gente tiver na instituição. Nossa forma de ver a educação, ela é feita para os nossos alunos, a melhor experiência para eles. Conhecimento técnico, conhecimento, né, soft, hard skills, né, conhecimento, formação de valores, nada dogmático, mas formação para valores, habilidades para a vida, como a gente tem lá institucionalizado, e também um olhar para o mercado. Esse menino ele sonha melhorar de vida. Então, o tempo todo a gente está olhando para isso. Isso se apresenta nas nossas clínicas e nas nossas atividades de extensão, sempre vinculadas a profissionais brilhantes, que são os nossos professores. Então, você pode olhar em todos os aspectos. Eu convido, né, o ouvinte ou você, quem quiser ir lá conhecer, assistir os movimentos das clínicas. Que lindo que é uma clínica de fisioterapia funcionando. Você tem grupos de idosos, você tem crianças, né, de neurologia, você tem mulheres, você tem pilates, você tem ginástica laboral, estou falando só da fisioterapia, odontologia. Nós temos 2 clínicas espetaculares. Quem entra lá fica alucinado. Esses dias ainda Com imensas filas de esperas, inclusive. Tem fila de espera porque o atendimento é limitado, né? O volume de atendimentos. Mas é bem olha a diferença que a gente faz nessa cidade. Olha a psicologia também. Cada esquina, no bom sentido, não no sentido de lojinha, em cada cantinho dessa cidade, com os cursos que a gente abre, estética, né, e cosmética, quantas áreas e clínicas de estética tem? Gastronomia, que infelizmente não está mais aberto o curso, optamos por cursos livres, né, por cursos de curta duração. Quantos restaurantes tiveram e quantas... Então, a gente se vê multiplicando na sociedade. Eu acho que essa que é a grande lógica da instituição. Mas você tem... Acho que não tem um espaço dentro de Lavras de saúde que não tem um enfermeiro nosso atuando. Né? Numa UPA, em todos os espaços que existem, todos os cantinhos e hospitais, tem um menino nosso lá atuando. Aí triplica a nossa responsabilidade, porque uma hora você é atendida por eles, né? Eu espero ser atendida por um profissional do Unilavras, porque eu confio no que a gente forma. Então, essa é a lógica. É você olhar para o seu aluno, né? Entender o potencial que tem nele. Aí as clínicas fazem esse impacto. Olha o complexo de clínicas veterinárias, né? Lá com o nosso curso de veterinária, que tem diurno e noturno. Os meninos podem estudar no horário, da forma que for mais adequada para eles. Os atendimentos são espetaculares, com profissionais maravilhosos. Odonto, hoje em dia, a gente tem à noite, né? Tem o curso à noite. Isso é para aquela pessoa que sonha, né? Ser um cirurgião dentista. Então, essa que é a lógica. Daqui a pouco tem clínica de odonto funcionando à noite. Olha que beleza, para quem trabalha. Né? Porque a dificuldade da clínica de odontologia é que as pessoas trabalham nesse horário durante o dia. Então, tem uma limitação, às vezes. Eu vou ter uma clínica funcionando à noite daqui a pouquinho. Então, essa é a lógica, a gente se entender multiplicando Unilavras através dos nossos alunos. E eu acho que a gente faz um papel, mais de 40 mil atendimentos, fora os de estágio, né? Ano dentro de uma instituição dessa. Toda semana passam 8 mil pessoas lá dentro. Então, é um movimento gigantesco sincronizado, né? Tem um impacto gigantesco, sim, na sociedade. A gente se sente cumprindo o nosso papel na cidade de Lavras, sim, e região. E isso mostra também que a educação vai muito além ali da sala de aula, né, Psicologia, se tivesse 1.000 alunos lá à disposição para atender, tem demanda constante. E a gente faz tudo o que pode internamente, sempre olhando, né, para o que é necessário, para o que é essencial, com responsabilidade.
Mas olha o que é uma profissão hoje de psicólogo, né? Na nossa sociedade, a necessidade nossa desse profissional. Temos aqui muitas perguntas aqui dos nossos ouvintes. Bom dia. Silvia está conosco. Bom dia, Lidiane. Bom dia, professora Cristiane. Estou aqui no Centenário, estou ouvindo. Como foi crescer convivendo com o projeto do seu pai e o que mais te marcou aí na criação da faculdade? Olha, eu vou... Obrigada pela pergunta, né? Eu nasci em 1965, né? Eu tenho 60 anos. E a instituição, ela começou em 1965. Então, como foi? Só sei que foi assim. A instituição faz parte da minha vida. As grandes marcas é de um pai trabalhando, uma mãe trabalhando muito e acreditando num projeto de educação que fez a diferença na cidade de Lavras. Eu não sei se vocês conhecem essa história, mas o meu pai, dando aula para as normalistas no colégio de Lourdes, ele percebeu a necessidade dessas meninas de dar continuidade, né, de continuar os seus estudos. E aí surge a ideia de... Eu lembro lá no colégio estadual também as perguntas que ele fazia na época do odonto. Ele era meu professor, né? O que vocês acham? Ele estava sempre fazendo esse olhar, porque o Unilavras está a serviço mesmo, né? Só se tiver alunos que ele faz sentido. Então, crescer neste ambiente é um ambiente que tem muita ausência, porque eles trabalhavam muito, mas tem muito vínculo, tem muito propósito de vida, tem muito ideal e muita sistematização de relação familiar, né? Para a gente entender como era, onde eles estavam e qual era a forma necessária de presença deles. A gente tinha muito tempo de qualidade, mas meus pais não tinham muito tempo disponível para a gente, não. Temos aqui também a Flávia. Estou ouvindo a entrevista, estudei no Unilavras e graças a ela cheguei onde estou hoje. Obrigada, Flávia. A Marcela está aqui conosco. Quais que foram as mulheres que a influenciaram nesta caminhada, professora? Está perguntando a Marcela. Ô, Marcela, obrigada pela pergunta. Olha, sem dúvida nenhuma, minha mãe, né? Queria ser um pouquinho do que ela é, uma doçura de pessoa, né? Do que ela sempre foi. Muito inteligente, muito dedicada e muito discreta, né? Muito bonita, muito discreta. Eu entendo que ela sabia bem ocupar o lugar dela de mulher nesse mundo, né? Em outras épocas, sempre trabalhando, sempre buscando, sempre... Essa é a minha maior influência. Tem influência também de uma tia, vai parecer meio piegas a minha resposta, mas eu tenho uma tia muito querida, são duas tias na verdade, mas uma delas é a Madre Teresa Margarida do Coração de Maria, que é a nossa mãe da cidade de Três Pontas, ela é minha tia-avó, tem processo de beatificação. Eu cresci convivendo com uma pessoa que hoje, pela Igreja Católica, é considerada no caminho da santidade. É muito doido isso, mas ali é um exemplo de doação, de fé, de busca. Eu não sou dogmática, a nossa instituição tem um fundo cristão, mas ela não é confessional. Mas o acreditar em outras forças, acreditar que tem coisas muito além, né, do que o que a gente está vendo, essa é uma grande referência. E a minha tia Teresa, que é irmã da minha mãe, né, se eu puder falar mais uma referência, claro. É uma pessoa que rompeu todos os padrões de excesso de religiosidade, de excesso de rigor. Ela trouxe para a família o é possível também vivenciar de outra forma. Então, são essas referências. Agora, a grande referência é minha mãe, sim. E com certeza você tem um pouco de cada uma delas, eu espero ter. Com certeza. A santidade eu não tenho, não, viu? Mas se está na genética é mais fácil eu tenho ainda. Fé, mas santidade não. Tá aqui o Rodrigo, tá aqui conosco. O Rodrigo está perguntando. Lidiane, bom dia. Estou aqui. Pergunta para a professora Cristiane se existe a possibilidade do Unilavras trazer curso de medicina para Lavras. Ô, Rodrigo, ai meu Deus do céu, essa pergunta é a melhor de todas, está até judicializado, porque nós somos impedidos por uma questão legal de ter a medicina em Lavras, por questões legais mesmo. Existem barreiras legais do MEC, não é legal do Unilavras, né? É nacional. Nós temos já um curso de medicina dentro de Lavras, que é o da UFLA, né? Que inclusive quando ele veio, nossa, a instituição sempre foi focada em área de saúde a partir de um determinado momento. Então nós entendemos que no momento em que vem para a federal, vamos junto. O professor Cássio, inclusive, nos representou na construção lá do curso de medicina na UFLA, que a gente acredita nisso,
que é o melhor para Lavras. Mas o fato de ter a medicina na federal, pela lei, né, pela legislação mais médicos, hoje a gente não consegue ter a medicina. E a gente estava pronto, projeto pronto, tudo pronto para a medicina, pleiteando, né, a medicina. E isso inviabilizou. Não é só que não, tá? Não é exclusividade nossa, não. E tem várias outras nuances que a gente vai tomar um tempo aqui para explicar, mas estou à disposição. Se quiser me perguntar pessoalmente, estou às ordens. Mas nós temos sim o sonho e não desistimos. Mas neste momento não tem como ter a medicina. Agora, se aparecer juridicamente ou legalmente uma possibilidade, a instituição está pronta. Tá Os pronta primeiros para anos de receber. medicina, com certeza absoluta. Claro que aí tem toda uma estrutura que é própria do curso de medicina. Mas nós temos toda a vocação, nós temos enfermagem, nós temos a área de saúde, odonto, nós temos todos os cursos lá, farmácia, biomedicina, está tudo lá, psicologia. Inclusive a área básica toda nossa, ela é facílima. Nós temos curso de pós-graduação, que em parceria com uma outra instituição, que tem curso de pós-graduação da área médica. Mas o curso de medicina, nesse momento, se puder, estão dentro. Mas nesse momento não tem como ter. Mas aí, Alon, pode Não, ser nós que não ela... desistimos, não. Perfeito. E eu escuto essa pergunta constantemente. Tá aí, Rodrigo, tá ligado conosco. Obrigada e tá agradecendo. Muito obrigada, Rodrigo, você também, pela pergunta e também pela audiência. Solange tá conosco. Ótima entrevista. Estou ouvindo pela internet aqui em BH. Qual a marca, professora Cristiane, que a senhora gostaria que ficasse registrado na memória da comunidade acadêmica? A marca nos nossos alunos. É isso que eu estou entendendo que é a pergunta dela, Sim, né? sim. É uma marca de responsabilidade com aquilo que você vai fazer. Se você passou por uma formação, se você tem condições e faz parte dessa população que é um mínimo da população que tem acesso ao ensino superior de qualidade, que tem conhecimentos técnicos, que sabe o que tem que ser feito, vai e faça onde você for plantado. E entrega o seu melhor. É isso que a gente espera que os nossos alunos façam. E não deixa para entregar na segunda vez, não. Porque dinheiro tá, ok, grana é muito legal, mas é consequência de qualidade da sua entrega. Então, independente de como você começa, o que você faz é o melhor. E aí o sucesso é garantido. É uma formação dúvida. completa, né? Não tem a menor dúvida. Acho que a marca do Unilavras é isso. O profissional que sai de lá, claro, cada um vai ler o delta de cada um, né? Do que você entra e do que você sai. Mas eu te garanto que você só sai de lá se você estiver pronto para trabalhar e para, sim, mais do que trabalhar, empreender, né? Vamos pensar o trabalho como uma forma ampla. Você sai pronto para fazer a diferença no mundo. Eu acho que essa é a marca da gente. A brincadeira do que começa aqui, transforma o mundo, pode mudar o mundo, é verdadeira. Porque se você sabe o que é uma formação de qualidade, isso você não tem como não saber mais. Então, essa é a nossa marca. E de perseverança, porque a gente trabalha com alunos de todas as faixas etárias, estou falando aí do ensino superior, né? E de todas as origens. Você só não estuda se você não quiser. A gente tem para valer, tem ProUni, tem FIES, né? E desmistificando ProUni não vem dinheiro do governo. A gente tem um volume de bolsas legal que a gente tem que dar por questões de acesso às pessoas. Mas não vem uma bolsa do governo para a gente. 30% do nosso faturamento, nós somos uma instituição que tem a certificação SEBAS, né, que é a antiga filantropia. 30% de toda a nossa movimentação como instituição é em bolsas para os nossos alunos. Então, nós temos inúmeras bolsas, inúmeras possibilidades de estudar. Então, é isso. Vem e faz. Se quiser, é possível. É possível, claro. E aí, o estudar é possível. Agora, a sua parte é 100% Unilavras, 100% o aluno. Não, 100% aluno. Eu não faço por você, não posso. Com certeza. Não posso. Felipe tá aqui. Oi, Lídia, tô ouvindo aqui Bom Sucesso como todos os dias e tô amando a entrevista aqui. E ele tá perguntando, a senhora lembra do seu primeiro dia no Unilavras, professora? O que sentiu? Meu Deus, não lembro não. Não! Como profissional, sim, mas é tão misturado. Eu lembro da sensação, olha, vou te falar, tem as coisas de infância, as imagens de infância, porque tudo né? junto, né? Eu não tenho essa coisa de fui contratada no Unilavras e aí eu conheci o Unilavras. Eu tenho sim, tenho as lembranças de infância, mas é aquela coisa de quem está visitando e conhecendo o trabalho, vivenciando
Nem tudo sempre foi divertido, tá? As lutas e os desafios, né, do meu pai, dos meus pais, para que as coisas acontecessem, para que os cursos tivessem qualidade, porque nunca veio dinheiro de lugar nenhum e tudo foi feito ali, né, junto aos alunos, aos professores. Uma curiosidade, os nossos primeiros professores recebiam, assinavam, não sei se era cheque, o que era a época, e devolviam os seus salários. Porque não tinha, foi uma fundação, né? E foi prometida uma verba e nunca veio. Então, é uma instituição feita do trabalho de professores, não é só do meu pai e da minha mãe. Então, essa é a história. É uma história construída aí de muita coragem, de muito esforço. Mas eu me lembro quando eu fui trabalhar mesmo. Agora estou trabalhando no Unilavras. Num primeiro momento, a minha sensação foi: estão me tratando dessa forma, com esta gentileza, porque eu sou filha do professor Canise e da dona Marília? E hoje, né, e assim mesmo, parecia até meio infantil, sabe, o excesso de gentileza. E hoje eu escuto isso de profissionais que chegam na instituição, da gentileza, do cuidado com o outro, do respeito. O pessoal do MEC que vem nos visitar, né, quando é presencialmente, também traz esse relato de um local de acolhida, de gentileza. O colégio tem muito essa marca de acolhimento. Então, eu sei essa sensação de como que estão me cuidando tanto assim. Eu não entendi. Hoje eu entendo claramente que é parte da nossa cultura esse respeito ao outro, esse cuidado. Você chega lá, um porteiro está com a cara melhor do mundo, te cumprimentando e te cuidando. Uma faxineira para perguntar por que alguém está chorando. Então, é esse cuidado que tem lá dentro que é muito raro. Muito humano, né? É uma bolha mesmo, né? Num mundo tão briguento, né? Tão agressivo. Eu lembro disso. Agora, como profissional de lá, não. Parece que eu sempre vivenciei os desafios de lá, tentando apoiar, mesmo não sendo profissional. E é um espelho, né? O que a gente tem de volta é aquilo que nós refletimos. Você é tudo isso, né? Acolhedora. Talvez. Nem sempre. É, sim. Busco ser. Nós vamos falar agora dos projetos sociais, das clínicas que você falou um pouquinho, professora. De que forma ali os projetos sociais e as clínicas da instituição ajudam a transformar a realidade de mulheres. Como nós estamos aí no mês de março, encerrando hoje, nós estamos falando aí mais de mulheres mesmo, né? Sim. Mulheres atendidas aí por esses serviços. Olha, lá na nossa instituição, né, não acredito que seja diferente para homens e mulheres, não, tá? Mas as nossas clínicas, nós temos diversas áreas e os nossos cursos com majoritariamente meninas, mulheres, como estética e cosmética, né? Eu entendo que a gente tem a atividade lá que permite a essas mulheres, a esses profissionais, a esses pacientes que nos buscam, o entendimento melhor das suas relações. Mas não há nada específico categorizado por mulher ou homens. Todas as áreas que eu possa imaginar aqui, elas se encaixam nesse bem social, nesse bem para o outro, nesse atendimento que não é assistencialista, tá? É um atendimento verdadeiro, o paciente tem que fazer a parte dele, evidentemente, os vínculos, né, as relações verdadeiras, mas não há nenhuma atividade que seja exclusiva feminina. Mas eu entendo que quando você traz um sorriso para uma pessoa, especialmente o ser feminino, né, traz a beleza, traz a reconstrução das questões de dentes, ou você trabalha toda a parte de estética, ou quando você vai para a enfermagem e cuida de um pé diabético, né? Mas eu não consigo ver diferença de atendimento entre questões femininas e masculinas, não. Agora, quando a gente traz a consciência do respeito nas relações, aí sim você pode falar, a gente pode estar falando de um posicionamento mais claro feminino, nos atendimentos, na forma de lidar, mas a gente não categoriza assim, não. Sinceramente, a gente entende o mundo como uma bela mistura, uma delícia de mistura. Mas com certeza, né, durante aí todo, não só no mês de março, né, porque todo ano, né, 365 dias, né, nós precisamos aí ser respeitadas, amadas, valorizadas, como um todo, somos um todo, né, somos tanto homem quanto mulher, não é, professora? E como que você vê ali o papel da educação superior na formação de mulheres, né, mais confiantes e preparadas aí para o mercado de trabalho?
Lá tem, né, tem muitas meninas, como você Muitas. disse, mais meninas do que meninos, né? E estamos aí finalizando o mês de março, e nós sabemos aí que você é realmente uma pessoa inspiradora, né? Como pessoa, como gestora. E como que você vê aí esse papel da educação superior, e principalmente para as mulheres? Olha, eu vejo como um espaço de segurança. Se você faz um curso superior, você já está dizendo que você quer mais do que o que foi posto como educação básica. Se você busca se dedicar e se forma com qualidade, ainda com todas as questões femininas de intuição e múltiplas, né, atribuições e múltiplas tarefas que nós damos conta mesmo, esse aspecto sim, eu acho que bastante diferente a mulher e o homem, né, na lida com múltiplas questões. Eu entendo que a gente ocupa um lugar que não é o lugar de dependência. Então, é uma relação com você, não é com o outro. É você se entendendo como ser, com as suas escolhas, exercendo aquilo que você pode fazer de melhor. Mas por você, com o entendimento de ser humano, de ser feminino e de mudança social. Então, se eu estudo, se eu sou o primeiro da família ou se eu sou o 10º, isso não faz diferença. Mas na minha relação, eu estudo, eu vou fazer, isso é uma viagem sem volta. Eu vou querer que os meus filhos estudem, um conselho, né, para as meninas casadas ou que têm namorados, tragam os seus parceiros. É um ponto que dá muita divergência quando aquele que está com você não estuda, porque ele não vai entender o que é esse mundo. Traga e respeita o tempo do outro também. Porque a gente tem que, como eu falei, tem que ser grato a quem está com a gente, né? E quando você faz, a gente brinca, né? Quando faz mestrado e doutorado, que é um momento de muitas separações por todas as crises. Mas é porque você não traz os seus pares. Você não traz o seu parceiro, né? Sim. Então, leve, né? Entenda que alguém vai primeiro, mas traga o outro também e traga os seus filhos para o estudo. Esse é o papel. Se você tem um conhecimento, aí é o desafio depois, é abrir mão de uma postura assistencialista, de ficar recebendo, você vai ter que fazer um pulo, um voo. Você abre mão de uma Bolsa Família, entendo como necessário em algum momento e respeito profundamente. Mas eu prefiro a escolha de fazer, de buscar, de usufruir deste momento de vulnerabilidade como uma escada, como um momento para que eu cresça. Isso só acontece através da educação. Concordo plenamente. Educação e trabalho sério. Então, é fácil? Não, mas é uma escolha. Eu conheço pessoas que não querem, preferem viver de forma assistencialista, eu respeito, mas é muito divergente do que eu acredito como educadora. A gente estuda, a gente trabalha, a gente faz o nosso e carrega com os pratinhos da família, dos filhos. Mas traga também os meninos para esse mundo, porque senão também fica muito sem graça você com uma intelectualidade, com uma capacidade profissional e não permitindo ao outro que te acompanhe. Então, esse olhar para a família como um todo, né? Aí que eu entendo que a gente tem um papel gigantesco como formação e como liberdade feminina, mas é a liberdade de ter acesso, porque um diploma de ensino superior não garante nada, mas ele garante tudo se você tiver um diploma verdadeiro e você fizer valer aquilo que você aprendeu. Aí sim a gente está falando do que a gente acredita como educação no Unilavras. Da mesma forma na educação básica. Se as meninas ficarem só brincando de TikTok, não adiantou nada. Né? Vai formar, vai... Não, mas não tem conhecimento, quer um estudo sério. Então, leva o que você foi buscar. Você sai de lá com o que você foi buscar, seja na básica ou no ensino superior. Só que na básica ainda tem os pais, tem, né, todo um conjunto aí que apoia. Mas o mundo adulto, os nossos alunos hoje, eles são vinculados, eles querem entender os nossos professores como consultores. Eles querem usufruir daquele conhecimento porque ele é o diferencial no mercado extremamente poluído e competitivo. Mas para a mulher é o caminho de você refazer relações, conhecer outras possibilidades e entregar o seu melhor. É a sua melhor versão mesmo sendo construída. A educação é esse processo. A educação, ela te dá autonomia, né? Com certeza, mas depende de você. Com certeza. Ela sozinha tem que ter ali, realmente, estar, né? É isso. Pronto para aquilo, de fato, querendo muito, você, né? 100% a gente, porque é esforço também, é muito grande o esforço, né? A gente sabe da luta que é, né? Não é fácil. Com certeza absoluta. Mas é rotina, é livro. Eu agora estou num time lá que está fazendo pós-graduação. Eu adoro estudar.
É uma delícia, mas tem que ler o material. Eu vou ter que me esforçar, eu tenho que fazer os trabalhos daquele curso de pós-graduação. Eu escolhi, vou fazer bem feito. A minha entrega vai ser a melhor que eu puder. E à medida que vai avançando, cada vez mais se fortalecendo, com certeza, né, professora? Com certeza. Célia está aqui conosco. Oi, Lidiane, bom dia. Boa tarde agora, Célia. Estou vendo sua mensagem agora. Boa tarde, minha querida. Estou aqui no Jardim Floresta, estou ouvindo vocês, que delícia. Seus pais, professora, o Canísio e a Marília, sonharam com uma educação transformadora em Lavras. Parabéns por você continuar o sonho deles. Obrigada profundamente. Tem a Solange também daqui, quando eu já falei, a Solange está aqui, deixa eu ver aqui, a Jussara, está no centenário. A senhora considera que o Unilavras influencia a comunidade lavrense? Alguma história impactou a instituição positivamente ali? Se eu considero que influencia a sociedade, a cidade de Lavras, não só Lavras e região. Absolutamente, como eu falei um pouquinho antes, né, e reconstruindo a fala, qualquer curso qualquer curso não no sentido de qualquer um, né? Mas os cursos em que a gente se dedica, mesmo lá no colégio, a gente traz profissionais diferenciados para Lavras. E essa projeção, ela acaba sendo nacional, porque tem aqueles que se destacam mesmo nacionalmente. Mas a gente faz todo um impacto. Qualquer curso que a gente abre, nós vamos ter os nossos profissionais em todas as áreas. E são profissionais brilhantes. Odontologia, hoje você tem acesso aos mais brilhantes profissionais que você quiser. A área jurídica hoje nós temos formados por nós juízes, delegados, está cheio de gente que formou lá e está aí no mercado fazendo o seu papel. Então faz muita diferença, sim. E repete, a segunda parte da pergunta me escapou. Deixa eu só voltar aqui. E algum fato que marcou, né, positivamente a instituição? Olha, eu acho que quando o professor Canísio enfrenta a abertura de um curso de saúde de cara com odontologia, eu acho que isso é um marco em Lavras. É um marco em Lavras. Foi um momento em que Lavras entra na área de saúde, claro que teve muita resistência profissional, foi uma dificuldade muito grande à época, né? Um marco da instituição. Eu acredito que esse é o momento de maior impacto na nossa sociedade, quando você abre toda essa leva, né, de possibilidades e de formação na área de saúde. Imagina se a gente não tivesse esses profissionais de saúde que a gente tem em Lavras espalhados por todos os cantinhos, né? Eu acho que esse é um grande marco. Tem aqui, olha, boa tarde, Lidiane e professora Cristiane. Como vocês estão? Parabenizo vocês pela excelente entrevista. Terá parte 2? Professora Josiane Cruz, muito obrigada. Terá parte 2, sim, né? Não sei se tem conteúdo, mas estou aqui. Aliás, tem muito conteúdo. Nosso tempo, infelizmente, já está se esgotando. Está uma delícia a entrevista, mas já estamos aqui chegando no final. Tem muitas outras perguntas aqui. A Maria Helena está chegando aqui. Que entrevista excelente. Estou aqui ligadinha ouvindo. Fui aluna no Unilavras, tem muitas outras. Agradecemos muita gente. Não vou conseguir levar todas as perguntas ao ar. Pessoal que está me conectados conosco, muito obrigada quem está pela live. Mas o nosso tempo já está se findando. E claro que a professora Cristiane voltará em uma outra oportunidade para a gente continuar aqui esse nosso bate-papo. E para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse um conselho, professora Cristiane, para os jovens que sonham em construir uma carreira sólida e, ao mesmo tempo, ali fazer a diferença na sociedade. Bom, de forma bem objetiva, eu acredito que vocês têm que, mas vocês têm que buscar ser quem vocês realmente são. Deixa de procurar ser igual ao outro, o corpo do outro, o curso do outro, a vida do outro. Busca aquilo que é a sua essência, aquilo que você faz de melhor. Tem dúvida? Não se conhece direito? Pergunta para o teu pai, para tua mãe, para gente que te ama, seus amigos, quais são suas qualidades, quais são as suas limitações. Não foca na limitação. Limitação a gente mantém sob controle naquele nível que não te incomoda. Se te incomoda, você tem que melhorar um pouquinho, seja ela qual for. Eu não estou falando de limitação física, não. Estou falando daquilo que a gente tem na vida, dos mais variados. E foca naquilo que você faz de melhor, aquilo que as pessoas falam que você faz de melhor. E vai estudar. Corre atrás. A gente tem lá no Unilavras agora, semana que vem, dia 8. A gente tem um evento, que é o Conecta Edu, que é para as professoras e profissionais da educação, em que a gente traz conhecimento a convite para as escolas que são parceiras do Unilavras.
E no dia 25 e 26, ou 24 e 25, me perdi aqui, mas lá no unilabras.edu.br vocês encontram, inclusive, espaço para conhecer os nossos cursos. Nós vamos ter um dia para o seu futuro. Vai até lá, vai conhecer, mesmo que você não estude no Unilabras. Vai entender o que são as profissões, vai fazer uma oficina com uma pessoa da área, um técnico. Assim você vai deixar de querer ser o que o outro é. Busca o que você tem de melhor. E não entrega, não deixa por menos. Eu acho que mulher, a gente tem que entregar o nosso melhor logo da primeira vez. Então, porque já é disputado, você teve uma oportunidade, faz o seu melhor, seja no trabalho, seja na vida pessoal, e não fica olhando, acompanhe sim rede social, as relações, mas pensa naquilo e foca naquilo que você tem potencial para ser, no sonho do outro. E aí, você tendo presença e estando consciente do que você tem de potencial, aí sim você vai fazer diferença no mundo. Porque senão você vai ficar sofrendo com o que o outro é. A gente nunca vai ser o que o outro é. A gente vai ser aquilo que o nosso potencial máximo. Aí a gente busca a nossa melhor versão. A minha melhor versão hoje é que eu estou aqui. Espero ter uma melhor versão daqui a um pouquinho de tempo. Mas isso é uma busca constante. Sem estresse, sem doer. Mas entregando e se dedicando ao seu melhor. Não queira fazer aquilo que não tem nada a ver contigo. Esteja presente naquilo que você for fazer. Aí você deixa de se preocupar com o outro. Você vai fazer, ter a sua experiência, a sua trajetória, aí você vai se orgulhar dela. Mas vai ter muito erro também. E se respeite nos seus erros, tá? Se puder e se der conta, dê risada quando você errar. Porque a gente já errou. A gente erra o dia inteiro. Não cobra demais, não, porque a gente é cheia de hormônios, a gente é cheia de fases, né? Como diz a música, e é verdade. Tem dia que a gente está mais susceptível, tem dia que você está mais corajosa, mas se você estiver com foco, estiver consciente do ser feminino que você é, então, do dom da vida que você tem, né? Você vai trabalhar nesse mundo olhando para as possibilidades, não para as limitações. É isso, lindas palavras e necessárias. Parabéns. Concordo plenamente, né? Eu sempre falo com a minha filha, filha, fala pra mamãe quais os defeitos e qualidades da mamãe. Ela não gosta, ela fala, mamãe, de novo, isso. Se for adolescente, fala todos. Ela não gosta. Mas isso é ótimo, adorei o nosso bate-papo, foi maravilhoso. E a história da professora Cristiane mostra que a educação não é apenas uma profissão, mas um legado que se constrói ao longo das gerações. Ao dar continuidade ao trabalho iniciado pelo professor Canísio, ela reforça o papel do Unilabras como instituição que forma profissionais, mas também cidadãos mais conscientes, preparados e humanos. Uma entrevista que inspira especialmente as mulheres que buscam seu espaço e querem transformar o mundo através do conhecimento. Já tem gente até pedindo segunda parte aqui, hein? E quem chegou agora, não conseguiu? Ficou aí curioso? Quero ouvir a entrevista desde o início, na íntegra, em nosso Instagram, @Rádio 94 Labras. Muito obrigada, professora Cristiane Lucas, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Eu, pessoalmente, Cristiane, mas a nossa instituição também, porque a gente puder dividir com a comunidade, a gente está aqui. Tá bom? Obrigada. A Rádio 94 também, sempre às ordens. Muito obrigada, professora Cristiane, que esteve conosco. E você continua